Corpo e alma. A palavra de hoje não é uma palavra, mas um binómio, corpo e alma. A palavra corpo pode ter muitos significados, a palavra alma também, mas no binómio corpo e alma adquirem significado próprio e diferente. Muitas vezes usamos esta expressão, este binómio, na linguagem religiosa. Dizemos, por exemplo, que Nossa Senhora subiu ao céu em corpo e alma. Dizemos que determinada pessoa que morreu, o corpo vai para a terra e a alma esperamos que vá para o céu. Curiosamente, na Bíblia, fala-se muito pouco do binómio corpo e alma. Há muitas outras maneiras de falar do ser humano, inclusive, por exemplo, em São Paulo, aparece na primeira carta aos Tessalonicenses a tríade espírito, alma e corpo. Que o Deus da paz vos santifique totalmente e todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, se conserve irrepreensível para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tradicionalmente, quando falamos de corpo e alma, entende-se estes dois elementos como duas partes do ser humano. O corpo, a nossa parte física, biológica, que um dia irá para a terra e desaparecerá. A alma, a nossa parte espiritual ou imaterial, eventualmente eterna, que irá depois da morte para o céu ou eventualmente para o inferno. Seriam, digamos assim, como num carro a pilhas, há o carro e há as pilhas, ou como um ovo tem a clara e tem a gema, ou um computador tem o hardware e tem o software. A ver, duas partes, de tal maneira que o resultado final seria o composto dos dois. Mas há problemas com esta visão dicotómica. Quais são os problemas? Vários. Primeiro, a experiência que temos de nós próprios. Nós não temos experiência de duas realidades separadas, nós temos uma experiência unitária de nós próprios. Eu sou o Nuno, eu sou o Manuel António, eu sou a Francisca. Eu não sou uma soma de dois elementos diferentes. Quando alguém beija o meu corpo, beija a minha alma, sinto as coisas cá dentro. Ou mesmo se der um estalo no meu corpo, está a bater-me em mim. Quando alguém é amputado do corpo, podíamos dizer, não tem nada a ver com a alma, sim. Com muita frequência as pessoas entram, depois de uma operação destas, entram numa crise de identidade. Deixam de saber quem são, o que corresponderia à alma. Sabemos hoje muito claramente, por exemplo, no domínio da psiquiatria, de que determinados medicamentos, atuando sobre os neurotransmissores, afetam completamente os estados da alma. Onde é que estão estas duas realidades separadas uma da outra? De facto, não existe alma sem corpo e não existe corpo sem alma. Se fossem duas partes diferentes, existiriam separadamente. Mas aí podem dizer, não, mas há uma altura que existe uma alma sem corpo ou um corpo sem alma. Quando a pessoa morreu, fica o corpo e a alma já não está lá, foi para o céu. Não, mas aí nós já nem chamamos corpo. Aí temos que usar uma outra palavra diferente. Usamos a palavra cadáver. De facto, só usamos a palavra corpo no binómio quando as duas aparecem existindo simultaneamente. Outro problema também com o binómio corpo e alma é que facilmente leva a uma certa visão maniqueísta, ou seja, a matéria boa, o espírito mau. Aliás, o contrário, a matéria má, o lado material, mau, pecaminoso, etc., e o espírito bom. O que é completamente contrário ao cristianismo, desde o livro do Gênesis, na criação, quando Deus, depois de criar o ser humano, diz, e Deus viu que era muito bom. Não diz Deus viu que era uma parte boa e uma parte má. Então, como devemos entender corpo e alma não são partes, mas são dimensões do ser humano. Dimensões. E as dimensões são inseparáveis. Por exemplo, num quadro, nós temos uma determinada obra de arte, nós temos a dimensão estética e temos a dimensão económica, por hipótese. A pessoa não pode dizer, eu fico com este quadro, só fico com a dimensão económica. Não tem sentido nenhum, porque as dimensões não são partes de um todo, as dimensões são, de alguma maneira, aspectos ou maneiras de olhar para um todo. Assim, nós não temos um corpo, nós somos corpo. Que dimensão é essa em nós? Nós somos capacidade de relação com o exterior.
Somos capacidade de expressividade, de relação, de comunicação. O que pressupõe aqui um substrato biológico, material, de ossos, de músculos, de órgãos, de vasos sanguíneos, mas é muitíssimo mais do que isso. O meu corpo é também o tom da minha voz. O meu corpo é a expressão do meu rosto, a expressão das minhas mãos. O meu corpo não é uma coisa que eu tenho, como quem tem uma gabardine. O meu corpo sou eu próprio. Eu, enquanto me viro para fora, ou seja, eu, enquanto capacidade de entrar em relação com o exterior. Mas não sou só corpo, eu sou também alma. Sou capacidade de interioridade e de autoconsciência. É o outro lado, é a minha outra dimensão. As relações vão mudando, mas eu digo sempre eu, referindo-me a mim próprio. Por exemplo, tenho um álbum de fotografias de mim desde a maternidade, ou hoje em dia desde a ecografia até agora, e a pessoa olha para aquelas fotografias todas, tão diferentes umas das outras, e diz, olha, eu. Qual é que é esse princípio de unidade que está por detrás de tanta diversidade? De facto, as células do seu corpo já mudaram todas, ou praticamente todas. Talvez algumas no cérebro tenham ficado, dizem os estudiosos, mas já mudaram todas. As relações mudaram todas. A forma mudou completamente. O aspecto de um bebê e o aspecto de uma pessoa adulta não tem nada a ver. Mas há uma essência que permanece, ou uma interioridade e uma autoconsciência que permanece e que chamamos de alma. Aqui algumas questões particulares são importantes. Primeiro, então eu posso dizer depois disto que a alma vai para o céu? Sim, posso. Neste sentido, a pessoa toda vai para o céu. A pessoa inteira, na sua identidade mais profunda, é chamada à comunhão com Deus. Não no sentido de uma parte de mim ir para o céu e outra parte ficar na terra. Aliás, São Paulo depois diz uma coisa muito engraçada na primeira carta aos Coríntios. Ele diz que, evidentemente, no céu nós teremos um corpo. Um corpo no céu, como é que será isso? Diz ele, é um corpo espiritual. Então tu não vês quando atiras uma semente à terra, ela depois renasce como uma planta, com outro corpo, ou seja, com outra forma. É o mesmo que nós, depois da morte. Teremos uma outra forma, mas somos os mesmos. Mas temos que sempre que ter uma corporeidade de alguma maneira, embora não biológica. A segunda questão, o que significa dizer que Nossa Senhora subiu ao céu em corpo e alma? Corpo e alma significa, no contexto de Nossa Senhora, que subiu inteira para o céu. Ou seja, a sua pessoa foi totalmente assumida por Deus. Não havia nada em Maria que Deus não pudesse assumir. Ela entrou inteira. Não significa, evidentemente, que o corpo físico de Nossa Senhora tenha subido para o céu, o que levantaria até algumas dificuldades por causa da rarefação do oxigênio na atmosfera, como sabem. Outra questão particular tem a ver com algo que se diz em cada missa que vamos, no momento da comunhão. O padre diz o corpo de Cristo. Baseado em Jesus Cristo, na última ceia, pegou num pedaço de pão e disse, isto é o meu corpo. O que é que significa isto é o meu corpo? Significa isto é a minha tíbia, o meu fémur, os meus vasos sanguíneos, o meu fígado. Não. Corpo, na mentalidade judaica, significa precisamente o que eu disse. Corpo é a pessoa toda em relação. Isto sou eu para fora, nas minhas relações. É assim que eu me vejo, como pão. Pão que alimenta, pão que ajuda a crescer, etc. Conclusão, demos graças a Deus que nos fez assim, numa unidade indissolúvel, com estas capacidades todas, com estas dimensões de interioridade, a que chamamos alma, e capacidade de relação com o exterior, que chamamos corpo. Corpo e alma, vale a pena abraçar esta pessoa assim.